Às vezes você se pergunta assim: poxa, eu já errei tanto, eu já fiz tantas coisas erradas diante do Senhor, e mesmo assim Ele me aceita. Ele aceita. Ele não aprova o que você faz, né? Ele também não vai passar a mão na sua cabeça o porquê você fez, mas que Ele te ama, Ele te ama. Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E quantas vezes você, por vacilar, por se desviar, cometer algum ato que você viu que desagradou a Deus, você se encontra de uma maneira fraca espiritualmente, e essas coisas vão fazendo com que você, aos poucos, vai deixando a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus cada vez diminuindo. Mas aí, quando é fé, você restaura de novo aquela força e você volta para o caminho, você fica firme e forte novamente. É porque você tem um chamado de Deus. Você que está aqui hoje, você tem um chamado de Deus. Deus te escolheu. Eu não estou falando de obra, de afazeres da igreja, porque muitos pregam o chamado de Deus como afazeres da obra dele. Mas o chamado é que está na Bíblia que Ele chamaria os seus escolhidos. Nos últimos dias, Ele chamaria os seus escolhidos. E se você está aqui hoje, minha amiga e meu amigo, é por conta desse chamado. Porque você é um escolhido. Você é uma escolhida do Senhor. E eu vou dizer para você, por mais que você esteja na presença do Senhor, já viveu tempos firmes na presença do Senhor, tem que estar atento e vigilante. Porque a carne, ela sempre vai gritar. Ou talvez você já se encontre assim debilitado espiritualmente. O título para essa mensagem de hoje eu coloquei: cansaço espiritual. Talvez o seu cansaço não é só físico, diante do trabalho árduo do dia a dia que você tem, do cuidado com a família que você tem, com o trabalho pesado que você faz todos os dias. Não é disso. Mas é o cansaço espiritual, aquele cansaço que você diz que você não tem forças para buscar, você não tem forças para orar, você mal tem conseguido vir para a igreja, porque passa tempos e tempos dentro da igreja, buscando, orando, e a bênção não chega, aí aquilo fica monótono, fica repetitivo, todas as quartas, todos os domingos, tudo de novo, tudo outra vez, mais um culto, e vira aquela rotina. Vira o que, pessoal? Rotina. E bate aquele cansaço espiritual, por coisas de não fluir e não acontecer nas nossas vidas. Porque muitas das vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Pode aumentar mais um pouquinho, Luiz, por favor. Isso, pode deixar bem altinho. Então, nós temos isso. É do ser humano querer que as coisas aconteçam rápido. Nós vamos ler nesse Salmo 73 um grande testemunho de um homem que servia a Deus no altar, que se dedicava toda a sua vida a Ele, aonde? No altar. Mas por muito pouco, ele não se desviou. Por isso aqui, por um triz, ele não caiu numa decadência espiritual. Isso, palavras dele mesmo. Pastor, de quem você vai falar hoje? Do Asaf, um levita, ministro de louvor, chefe, comandava ali cerca de 288 levitas. Mesmo alguém tão próximo da glória, tão próximo do Senhor, ele enfrentou um cansaço espiritual.
Um cansaço este, sabe por quê? Porque ele tirou os olhos do Todo-Poderoso. E ele começou a ver as coisas ao redor. O que ele começou a ver, pastor? Ele começou a observar a vida daquelas pessoas que não eram cristãos. Vendo aquelas pessoas que não eram cristãos sendo prósperas, construindo vidas abençoadas, que eu digo na prosperidade, financeiramente indo bem, sendo que os cristãos estavam vivendo não vou dizer miséria, mas num estado financeiramente caótico, aonde o sofrimento era mais árduo, o trabalho era mais difícil. E aí ele começou a questionar: Senhor, mas por que nós servimos ao Senhor, nós estamos nessa situação, e os ímpios, essas pessoas que não estão te servindo, estão prosperando? Olha só o que vai dizer aqui no versículo 21, 73, 21. Asaf vai dizer assim: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Olha aí para você ver. Ele tinha aquela visão de olhar a vida, ele começou a olhar a vida alheia. A vida do vizinho, a grama dele está mais verde. Poxa, o que está acontecendo? Ele começou a reclamar, ele começou a murmurar. E quantas pessoas não estão dentro da igreja numa situação como essa? Nesse cansaço espiritual, porque ela está em busca de algo, ela está em busca de uma vitória, ela está em busca de uma realização de uma promessa na vida dela, mas aí por conta da demora, ou porque ainda não aconteceu no tempo em que ela determinou que acontecesse, aí outro irmão que talvez já chegou depois dela na igreja, subiu no altar para contar um testemunho, e ela já, o que está acontecendo? Por que essa pessoa subiu, contou o testemunho e eu ainda não? Por que ela conta o testemunho e eu ainda não? E essa comparação quase gerou a queda de Asaf, e tem gerado a queda de muitas pessoas. Eu já falei em outros momentos aqui na igreja, quantas pessoas você já viu passar por aqui, você que está aqui desde o início? Muitas pessoas, que se todas que passassem por aqui tivessem ficado, esse lugar já não caberia mais. Mas por quê? Porque acha que aqui vai ser mais uma igreja, onde vai ter pastores aqui, para estar falando apenas de promessas. Você vai vencer. Pega o envelope do dízimo aqui, dê a sua fidelidade, faz uma campanha, dê 100, dê 50, dê R$1.000, porque aí você vai realizar os seus sonhos. Tem pessoas que são movidas a isso o tempo inteiro. Ou então, porque se não tiver um homem aqui para revelar, seu CPF é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se não revelar o CPF dela, ela fala: aquela igreja eu não vou mais. Por quê? Porque ela quer que nós venhamos encher sempre o ego dela. Só que o caminho da salvação, ele é comparado a uma estrada estreita, que é o que a Bíblia diz, é um caminho estreito, cheio de espinhos. Eu não posso ficar aqui com ideologia da prosperidade, ou falando o tempo todo que você vai vencer, você pode prosperar, você pode conquistar, com certeza, desde que você coloque Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus acima de tudo, Ele supre as nossas necessidades. Deus, Ele vai suprir a sua necessidade. O que você deseja? O que você precisa? O que você quer que Deus venha realizar na tua vida? É o que você deseja ou o que você precisa? Sendo que algo melhor e maior está preparado para cada um de nós no reino dEle.
É o reino dele, é o que importa, não é carro, não é dinheiro, não é casa. Se você ficar observando, você senta no sofá, você pega o celular e cada views, cada rolagem ali, você fica falando, poxa, fulano viajou e eu nada até agora. Pô, fulano trocou de carro e eu ainda estou de pé. Ah, fulano está num trabalho assim, olha, ele está trabalhando em uso eterno agora, e eu avental. Aí você começa a fazer essas comparações. Aí você tirou os olhos do alto, você tirou os olhos do Senhor para comparar a vida alheia, para comparar a vida do irmão. Mas você sabe o fim? Você sabe o fim para aqueles que obedecem, para aqueles que servem a Deus, e o fim daqueles que não servem, que não se entregam, que não buscam? Nós vamos descobrir isso aqui na palavra de Deus. E Asaf enfrentou tudo isso. Asaf se sente, nesse período aqui, desanimado, ao ver os ímpios prosperando, enquanto ele seguia Jesus. E olha só o que ele vai dizer no versículo 1. Como é um testemunho, e ele superou a pior fase da vida dele, então ele começa aqui glorificando a Deus. Por isso que diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aqui ele começou o seu testemunho glorificando a Deus, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, de ter limpado o coração dele e aberto os olhos espirituais dele, ele não teria voltado ao verdadeiro caminho, à presença do Senhor Jesus. Agora olha só o que diz no versículo 2. Agora ele vai narrar a sua história. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Isso aqui é muito forte. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Aqui podemos refletir. Como está seu coração diante dos seus problemas? Diante dessa dificuldade que você está enfrentando? Talvez por conta disso que você está passando, você já pensou em parar. Talvez diante disso que você está enfrentando, você já pensou em desistir. Ele tirou os olhos do alto para comparar a vida cheia de tribulações com a vida sossegada dos incrédulos. Quer dizer, ele viu a vida sossegada dos ímpios e viu que ele enfrentava tribulações. O caminho da salvação, ele é um caminho árduo, ele é um caminho difícil, ele é estreito. Nós temos que vencer dia após dia o nosso eu. Você vai vencer suas guerras, você vai vencer conflitos, você vai vencer a sua carne, as suas vontades. Você tem que entender que a única ponte que liga entre o fraco ao forte, que é o Senhor Deus, é a oração, é a busca, é a intimidade. O que liga a necessidade, a providência divina, é a oração, é a busca, é a entrega. Não observar e olhar para os outros o que tem ou deixa de ter, é observar para dentro de você, para dentro do seu coração. Lá em Jeremias 33 vai dizer assim, clama a mim e eu te responderei. Clama a mim. Só que tem pessoa que está fazendo o quê? Reclamando. Além dela chegar e orar e clamar, ela está reclamando, murmurando o porquê disso, o porquê daquilo. E essas murmurações vai fazer você se desviar, cedo ou tarde.
vai te tirar do caminho, como eu já vi acontecer com muitas pessoas. Aqueles que desejam permanecer firmes no propósito e se manter salvo, precisam vencer os seus conflitos diários entre o desejo da carne e a vontade do Espírito. Entre o desejo nosso, da nossa carne, e a vontade do Senhor. Nós vemos falando aqui muito sobre isso, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, as nossas vontades, e trilhando o propósito de Deus nas nossas vidas. Para que você realmente venha a ser um cristão raiz, pé no chão, sabendo, eu vou enfrentar dificuldade, mas sabendo que você está descalço, caminhando no meio das pedras, Jesus vai pegar você pela mão e vai te tirar daquele caminho? Não. O que Ele vai fazer é te calçar, mas você vai continuar andando. Se você está nu, Ele vai te vestir. Se você está com frios, Ele vai e coloca um casaco. É isso, é sobre necessidade. Não é sobre levantar o nosso ego. Ah, você já viu esse vocabulário? Porque o irmão chegou com um carrão. Nossa, aquele irmão ali é ungido. Aquele irmão ali é de Deus. Olha só. A atribuição de uma pessoa ser de Deus é relacionada a dinheiro. Está errado. Não tem nada a ver com isso. Nós temos uma história bíblica, né? Vai falar de Lázaro e o rico, o mendigo. Para onde foi o rico? Para o inferno. Para onde foi o rico? Para o inferno. E o mendigo? Para o céu. Isso é para deixar um alerta para nós. Nós temos que ter cuidado com os mínimos detalhes. Porque talvez a ansiedade de você conquistar um bem maior, coisas desse mundo, tem feito você se desviar do caminho do Senhor. Porque tem feito você cobrar dele. As suas orações é mais pedinte do que agradecimento. Nós temos que ter cuidado com isso, meu irmão. O nosso alvo é a salvação. Olha só o que diz lá no versículo 13. Versículo 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavai as minhas mãos na inocência. Olha só que Asaf, anos e anos em cima do altar, servindo a Deus. Olha só o que ele diz. Ele diz assim, ó: perdi o meu tempo servindo o Senhor. Eu estou perdendo o meu tempo. E quantas pessoas não pensam dessa maneira? Eu estou perdendo o meu tempo nessa igreja, porque até agora não aconteceu um milagre. Até agora nada aconteceu. Só dificuldade, só tribulação. Sabe quando vai acontecer? Quando você tirar o foco disso. Quando você priorizar a vontade dele, quando você começar a mergulhar na palavra do Senhor, quando você entregar a sua vida de fato e de verdade para Deus. Você tem que entender que não é sobre o que temos, mas é sobre o que eu sou. Não é sobre o que você tem, não é sobre dinheiro, não é sobre carro, não é sobre o seu salário, mas é sobre o que você é. O que está dentro de você aí? Você tem o Espírito Santo? Você é selado com o Espírito Santo? Que sede você tem pelo Espírito de Deus? Eu já deixei uma pergunta para vocês. Qual o intuito de estarmos reunidos aqui? Por que você sai da sua casa para vir neste lugar? É por conta que a palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas e eu vou em busca de uma delas. Está errado, não vai acontecer nada. Você vai esquentar a cadeira, você vai ser mais um que vai bater na porta
e a porta vai estar fechada. E vai dizer: Senhor, eu expulsei demônio. Senhor, eu estava lá toda quarta, todo domingo, eu estava louvando, eu aprendi todos os hinos. Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. É sobre isso. É sobre entrega, é sobre salvação. Mas eu sei que vai ter dias que você vai querer parar, porque eu também. Vai ter dias que você vai querer desistir, porque eu também já pensei nisso. Tu acha que todos os dias nós estamos fortes? Mas é a comunhão, a intimidade, a oração, o joelho no chão, que é o que vai te manter de pé. Não é vir para a igreja para mais um culto, não é mais um louvor, não é ser fiel nos dias, nas ofertas, não é somente isso, não é fazer uma campanha, é entregar a sua vida, é entregar a sua alma, o seu coração, para não chegar a esse ponto que Asaf falou: eu estou perdendo o meu tempo. Se realmente você não está disposto a ser um sacrifício vivo, você vai perder o seu tempo. Você vai perder o seu tempo. É renúncia. Olha só o que está escrito no versículo 16. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Olha aí para você ver. Olha a mente de Asaf, as dúvidas, os medos, mas a responsabilidade ele não deixou de fazer. Ele diz: quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Ele estava angustiado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ele entrou no santuário e Deus ali, ele revelou para ele: olha o fim deles. Eles estão em busca dos prazeres das coisas desse mundo, mas olha o fim de cada um deles. Olha o final da vida deles. Olha o final daqueles que não buscam a Deus. Olha o final daquele que só enche, só esquenta a cadeira. Continua com a mesma vida, com os mesmos pecados. É as mesmas coisas. Ele mente hoje, pede perdão, amanhã está mentindo de novo. Mas até quando isso? Você vai trilhar esse fim também? Esse fim doloroso? Você vai trilhar esse fim que vai trilhar você a essa porta larga, onde passa tudo, onde realmente não dói, onde realmente você não precisa renunciar. Mas quando Asaf ele entra no templo, no santuário, Deus ele mostra para ele, revela o fim daqueles que buscam, daqueles que se entregam e daqueles que não. Se Jesus voltasse agora, ou se você morresse aí agora onde você está, para onde você iria? Quem viria buscar a sua alma? É sobre isso. É sobre salvação. É sobre alerta espiritual. Não desista do seu chamado. Se você está aqui é porque você é um escolhido do Senhor. E por mais que você desista, o Senhor ele tem insistido. Porque Ele não vai desistir de você. Talvez nem era mais para você estar aqui. Quantas coisas você já teve que enfrentar, ou enfrentou, ou está até passando. Aí você está aqui, veio empurrado, veio arrastado, mas veio. Deus vai renovar suas forças hoje. Deus vai te capacitar hoje. Ele vai derramar do teu Espírito Santo hoje, para você continuar firme. Porque você
fez como Asaf. Asaf entrou no santuário, ele foi na casa de Deus, e você também chegou aqui neste lugar. E é o Espírito Santo que vai revelar, não é isso que a palavra diz? O Espírito Santo revela o homem do pecado. É Ele que vai dizer aí no seu coração, nos seus pensamentos, o que você precisa fazer. Porque foi isso que foi o próprio Deus que abriu os olhos. Foi assim, ele entrou no santuário, enquanto Asaf estava olhando em redor para todas aquelas pessoas. Quando ele chegou no santuário, o Senhor fez isso aqui, ó. Levantou, meu filho, olha para mim. E é isso que Deus quer fazer contigo hoje. Deixe de olhar para os outros. Olha para mim. Não tira o foco de mim. Porque se você não tirar o foco do Senhor, Ele vai andar contigo. Caiam 10 mil ao teu lado, 1.000 à tua direita, mas você o quê? Não vai ser atingido. Poxa vida, você será guardado. Você não é isento de problema. Tem pessoas que ela cai nessa enganação. Agora eu virei crente, aí pega uma Bíblia grande, bota debaixo do sobaco e fica andando, bota saião, bota calça grande e vira o quê? Um religioso. Agora eu não posso mais vestir uma calça. O homem fala, agora eu não posso mais jogar um futebol. Mas está com o coração impuro, sujo, malicioso, enganoso. Deus está no controle de tudo. Mas quando o Senhor, Ele inclina a cabeça de Asaf para Ele novamente, olha o que Asaf vai dizer no versículo 23. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho. E depois me receberás aonde? Na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti, meu Deus? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Meu Deus do céu. Olha aqui o reconhecimento. Olha aqui a humildade dele dizer, meu Deus, eu estava pensando tudo errado. Eu estava indo pelo lugar errado. Não é sobre o que eu tenho, mas é sobre o que eu sou, é sobre o que está dentro do meu coração. Não se apegue às coisas materiais. Olha só que revelação é essa, que tenho eu no céu, senão a ti. É isso que importa, meus irmãos. É o selo, é a presença. Sem o selo, sem a presença, sem o Espírito Santo, como vai entrar no reino do céu? Como vai entrar no reino do céu? Deus, Ele trouxe essa mensagem para essa noite, para os nossos corações, para dizer, filho, eu não vou permitir que você caia. Porque Ele não permitiu que Asaf caísse. Ele abriu os olhos. E é isso que está falando hoje aos nossos corações, abrindo seus olhos espirituais. Que talvez você estava cansado, mas esse cansaço espiritual, sabe, o cansaço de dúvida, de coisas que ainda não se realizaram. Por quê? Porque a natureza humana pende para isso as coisas, a bens, a matéria, você quer pegar, você tem que sentir. Se você não pegar, se você não sentir, mas o Espírito Santo nessa noite é Ele quem vai te convencer a você voltar para o caminho. Deus está dizendo, não vou negociar aquilo que eu já te entreguei. Deus não está aberto a negociar a sua alma.
Ele não quer te perder. Aí ele diz: e na terra não há quem o deseje além de ti. O que você tem mais desejado aqui nessa terra? O que você está em busca? O que você mais deseja? Pensa comigo aí. Pensa. 10 segundos. O que você mais deseja nessa terra? Isso daí que você pensou é o teu Senhor. Isso que você pensou é o seu Senhor. Tem uma canção que ela narra essa história bem aqui, ó. Né, Luiz? Que tenho eu, né? Ministra ela aí, meu irmão. Preste atenção nessa canção. Que tenho eu nos céus além de ti? Por quem anda terra que olha a letra. eu queira mais que a ti. E sou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a Será? morrer por ti. Será se você está disposto? E construirei no cume, no monte, um altar. E o sacrifício sou eu. E o Sacrifício. sou eu. Abro mão. Os meus sonhos, Abro mão. os meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão. Dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. E sou apaixonado. Tá vendo, irmão? E às vezes vocês têm se perguntado: pastor, mas será que Deus me chamou para isso mesmo? O Senhor Jesus disse assim: eu vou preparar lugar. Você está aqui porque você é um escolhido, mas você diz: pastor, é desprezo demais, é ferida aberta, é dor, é sentimento, é mágoa, são muitas responsabilidades. Meu irmão, abandona tudo isso para seguir Jesus, para Ele mudar a sua história, para Ele te salvar. Pelo amor de Deus, é salvação, é ser sacrifício. Não é sobre o que você tem. Eu não estou disposto a morrer por ti. Eu construirei no cume, no monte, um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aleluia. Para a gente finalizar, olha só o que está escrito em Salmos, no versículo 28, mesmo capítulo 73.
Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Põe a sua confiança no Senhor. Você acredita que um culto como esse pode mudar a sua decisão? A decisão de alguém que estava aqui enfrentando essa luta aqui? Essas dúvidas de comparação, porque fulano conta testemunho, porque o meu vizinho lá é próspero e eu não, estou servindo a Deus. Mas Deus quer que você confie nele. Deus está trabalhando na sua vida. Tem que vencer e sacrificar a ansiedade. Fiquem de pé, por gentileza.